Henker que vive duas vezes. Capítulo 299. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 12. Os olhos de Yeon-woo se abriram. Ele estava se recuperando. Mas a sensação de que algo estava faltando era tão forte que ele teve que abrir os olhos. Ele viu que uma de suas canalizações havia desaparecido. A canalização com Azrael. Quando ele abriu a janela de status, viu que o terceiro espírito também havia desaparecido. O que aconteceu? A terceira alma foi na verdade a autoridade que Yeon-woo mais usou. Foi porque lidava facilmente com as almas e ajudava a fortalecer seus presságios monstruosos. Além disso, com as contínuas bênçãos de Azrael, ele a estava usando com bastante eficiência, mas desapareceu em um piscar de olhos. Ele também não conseguia sentir o olhar de Azrael que estava sempre nele. Shannon, Hyeong. Yeon-woo chamou freneticamente seus espíritos familiares que guardavam a caverna. Ele não teve tempo para confirmar as mudanças em seu corpo do dragão divino demoníaco com 90% de progresso. Shannon e Hyeong apareceram da sombra no chão. O que há de errado, mestre? Aconteceu alguma coisa? Sim, mestre. Aconteceu alguma coisa comigo enquanto eu estava dormindo? HM? Como alguém passando ou algo acontecendo com meu corpo? Claro que não. Estávamos protegendo este lugar de perto. Nós até verificamos você ocasionalmente, caso algo acontecesse com você. Hyeong assentiu fortemente em concordância. No entanto, o rosto de Yeon-woo ficou mais rígido enquanto ele os ouvia. Ele levantou a cabeça para olhar para Rebecca, o espírito que o protegia. Rebecca balançou a cabeça. Ela estava em sua forma humana pela primeira vez em muito tempo. O que aconteceu? Azrael se esforçou muito para torná-lo seu apóstolo. Considerando seu anseio pelo Rei Negro, ele definitivamente não era um ser que desistiria dele tão facilmente. O problema foram as reações dos outros deuses e demônios. Hermes te conforta, dizendo para não se preocupar. Atena assente silenciosamente. Ondon está quieto. Agares bufa, dizendo que sabia que isso iria acontecer. Ele ri, sentindo-se revigorado. Estava claro que eles sabiam de alguma coisa. E as reações dos deuses e demônios da morte depois disso foram. Thanatos fica em silêncio. O rei dos sete infernos está em silêncio. Sitigarba fica em silêncio. A esma da Eva balança a cabeça. Ralphas fica em silêncio. Algo definitivamente está acontecendo. Os olhos de Yeon-woo escurecerão. Pensando que podia haver alguma coisa, ele percorreu as mensagens para verificar se havia algo que ele perdeu. Uma mensagem que apareceu quando ele estava dormindo se destacou. Você satisfez as condições. A aflição do Rei Negro foi aberta. As condições foram satisfeitas? O que isso significa? O segredo do grilhão foi revelado de repente? Yeon-woo rapidamente verificou a dor do Rei Negro em torno de seu tornozelo esquerdo. O desespero do Rei Negro e a dor do Rei Negro foram combinados, e o elenco do Rei Negro, 2/3, está sendo aberto. Elenco do Rei Negro. Categoria: Conjunto. Classificação. Resumo. O passado, sempre tivemos medo do grande e poderoso rei que governava a morte e as trevas. No final, eles o traíram e o trancaram na escuridão. O Rei Negro tremeu de raiva durante aquela eternidade imensurável. Graças a isso, os 3 objetos que o prendiam tornaram-se seus servos. O rancor dentro dos objetos tentará testar o usuário porque está escuro. Tenha cuidado para não ser engolido por ele. As algemas representavam as almas, o grilhão, a morte, e o pelourinho, escuridão. Colecionador de almas. O usuário pode coletar as almas daqueles que mata. Então, a alma se tornará um fantasma e perderá todos os seus poderes. Apenas os rancores profundos ficarão para trás. As almas recolhidas não podem sair da coleção. Dependendo da proficiência do usuário, o tamanho da coleção também pode aumentar. Mal negro. Uma forma de energia negra fortalecida. Ele usa as almas vinculadas e pode transformar o poder mágico na propriedade da escuridão. As propriedades do usuário serão fortalecidas tanto quanto o número de almas utilizadas. O poder mágico usado irá buffar o usuário e debuffar o oponente. As maldições aleatórias podem ser críticas para o oponente. Asterisco segundo o espírito. As almas vinculadas à coleção sempre odeiam seu dono. No entanto, eles podem ser controlados livremente sob o poder absoluto do usuário. Eles roubam a vitalidade de qualquer ser vivo que cruze seu caminho, e nenhuma única folha de grama está a salvo de sua força. Além disso, quando o usuário desejar, as almas podem se tornar um espírito maligno, um presságio de monstro ou até mesmo algo além disso. Eles se tornarão seguidores fiéis do usuário e cumprirão com alegria todas as ordens que receberem. Invocação dos mortos. Usando uma parte das almas coletadas, o usuário pode invocar a força almas mortas do além. Dependendo do nível da alma, o tempo que ela pode permanecer e o número de almas que podem ser convocadas variam. Então o usuário deve ter cuidado. Porém, as almas convocadas têm livre arbítrio, portanto há limites para vinculá-las. Não ativo, selado. Este artefato é único. Existe apenas um na torre e está completamente vinculado ao seu dono. Não pode ser compartilhado ou negociado com mais ninguém. Algumas funções estão seladas. Você só pode quebrar o selo depois de possuir certas qualificações.
Você não pode ver parte das informações. Você só pode vê-lo quando satisfizer as condições. Conjunto coletado atualmente, 2/3. Desespero. Você pode coletar almas que estão em desespero. Grife. Você pode ir contra mortes cheias de tristeza. Parecia semelhante a antes, mas houve muitas pequenas alterações. Primeiro, o colecionador de almas. Era igual à opção anterior. No entanto, quando Yon-Woo olhou para a coleção, seus olhos se arregalaram. O número de almas que ele poderia ter era incomparável com a quantidade que ele poderia ter no passado. 20.000. Ele aumentou o tamanho aumentando a proficiência, mas 5.000 era o limite. Mas esta nova mudança mais do que duplicou. Ele poderia usar todos eles? Se eu conseguir preenchê-lo, muitas coisas serão possíveis. Foi algo que ele percebeu recentemente, mas quanto mais almas ele tivesse, melhor. Eles poderiam ser usados de muitas maneiras. Transformá-los em energia negra, barreiras, buffs e, às vezes, apenas condensá-los em uma arma foi impactante. Ele percebeu isso depois de ganhar o terceiro espírito, mas agora ele poderia fazer mais do que isso. Black Evil é a versão atualizada do Black Energy. Foi perfeito para misturar com Black Aura, como se alguém tivesse preparado só para Yon-Woo. Se Black Evil fosse adicionado em cima da propriedade fogo e ativasse maldições aleatórias, seria destrutivo além das palavras. Estarei carregando uma ótima arma. Mas o que se destacou para ele foi a próxima opção. O segundo espírito. Obviamente era uma versão mais forte do terceiro espírito. Frequentemente nas lendas, os céus eram divididos em 6 andares. O terceiro andar era para humanos, e o segundo andar era onde os deuses puniam os humanos que os desobedecessem. O segundo espírito permitiu-lhe fazer tudo o que o terceiro espírito fez e muito mais. Até permitiu que ele aumentasse os níveis. As almas, espíritos malignos e presságios de monstros. Dizia que ele poderia criar seres que o superassem. Com isso, posso evoluir os monster potentes para um nível maior do que antes. A razão pela qual Yon-Woo os alimentou com sangue venenoso residual foi porque eles não conseguiam ficar mais fortes. E ele estava tentando dar-lhes outro método de ataque. Mas esta nova opção disse que poderia aumentar os seus níveis. Seus atuais monster potentes poderiam facilmente derrotar a maioria dos jogadores. Então que tipo de poder eles teriam se seus níveis aumentassem? Ele provavelmente também poderia aumentar o limite de 30. Azrael desapareceu repentinamente. Mas em vez disso, o selo foi desbloqueado e uma autoridade mais poderosa foi dada. Logicamente, ele estava desconfiado. Não há como Azrael liberar repentinamente o selo por boa vontade e desaparecer. Os deuses e demônios imortais que Yon-Woo observou até agora eram todos egoístas. Ele percebeu que eles estavam tentando construir sua reputação e se tornarem ainda mais renomados. O mesmo aconteceu com Azrael. Não havia como ele ter recuado daquele jeito. Era mais fácil pensar que Azrael havia retomado seu poder de propósito enquanto Yon-Woo dormia. Este item engoliu Azrael, enquanto Yon-Woo continuava fazendo suposições. Sem chance. Ele riu de si mesmo. Um artefato que engoliu deuses. Não havia como existir algo assim. Se assim fosse, a torre seria virada de lado. Os deuses e demônios nunca deixariam isso sozinho. Eles se orgulhavam do fato de serem invencíveis. Além disso, a repartição também não deixaria isso passar. Não, o sistema não teria permitido isso em primeiro lugar. Mas Hermes fica em silêncio. Hel fica em silêncio. Nergal fica em silêncio. As reações dos deuses e demônios da morte foram um pouco estranhas. Silêncio contínuo. Eles não demonstraram qualquer reação ao desaparecimento de Azrael. Não. Parecia que eles não queriam responder a isso. Alguns deuses e demônios desviaram temporariamente o olhar dele. O que aconteceu? Ele olhou para a pulseira e o sabatom com os olhos arregalados. Mas eles apenas tremeram silenciosamente como sempre. Eles não responderam nenhuma das perguntas de Yon-Woo. O RRRNG. O 98º andar. No templo do deus do mar, parte do território sagrado do Olimpo, um grito furioso explodiu. Nenhum dos servos de Poseidon se atreveu a entrar na terra sagrada de Poseidon. Eles sabiam que seria necessário muito tempo para o rei se acalmar. Não, não. Poseidon parecia exausto. Seu cabelo juba de leão havia desaparecido em pedaços e sua estatura larga estava mais magra. Os círculos pretos sob seus olhos mostravam quanto poder sagrado ele perdeu. De Hermes, Atenas, Ondon, Agares, Azrael e os deuses e demônios da morte. Ele não conseguiu descer por causa deles e teve seu apóstolo roubado. Como seu poder sagrado foi afastado dele, até mesmo um ser poderoso como Poseidon foi gravemente danificado. Tolos estúpidos. Eles estão deixando isso passar. Como? Como eles podem fazer isso como imortais? Poseidon não conseguiu entender a decisão deles. Ele poderia explicar Hermes e Atenas, já que eram filhos do tolo Zeus. Como ainda eram jovens e não conseguiam enxergar, era possível que tivessem mau julgamento. Ondon sempre foi um demônio maligno que ele não conseguia ler, e Agares era um bastardo maluco, então isso poderia explicar o porquê. Mas e os deuses e demônios da morte? Eles sabiam de onde vinham todos os seus poderes. Tecnicamente, o jogador chamado Cha Yon-Woo pode ser um perigo para eles. Mas eles estavam do lado dele e o apoiavam, não fazia sentido. Ou
Eles estão almejando o que vem depois disso? O que quer que eles estivessem planejando, não era aceitável para Poseidon. Foi um erro que eles cometeram no passado, e também, sua herança os lembrou de seu desejo e ganância no passado. Com Zeus em um sono profundo e Hades desaparecido, só ele poderia intervir para impedir o jogador chamado Xion-Wu. Devo procurar meus irmãos. Ele cerrou os dentes. Hera, Deméter, Hestia. Ele teve que falar com seus irmãos que ainda estavam no Olimpo. Seus olhos brilharam sombriamente. Era a prova de que seu poder sagrado estava sendo lentamente poluído.